Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Ou bom dia, né? Não sei a hora que vocês vão assistir, como eu sempre digo. Então vejam só, eu estarei falando agora sobre equações diferenciais. Bem rápido, né? A primeira parte, né? Para não ficar um vídeo muito grande. Mas qual é o objetivo da equação diferencial? Veja só. Dentro da engenharia, dentro de ciências físicas, né? Nós vamos encontrar problemas que precisam de soluções. E para se obter essas soluções, nós precisamos de conceitos matemáticos chamados de funções. Então, um exemplo prático, bem fácil de se entender. Por exemplo, na física, nós temos força igual a massa vezes aceleração. Ela vai resolver um problema de força, ela vai resolver um problema de aceleração, né? Porque eu posso simplesmente variar essa fórmula. Por exemplo, eu posso pegar, isolar a aceleração e igualar, né? Por quê? Eu vou igualar como? Está a aceleração igual a força sobre a massa, né? Porque se a massa está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então essa pode ser uma possível solução. Então o objetivo dessa matéria, né, é descrever propriedades de soluções de equações diferenciais, como também alguns métodos que se tornam eficientes para a aplicação desse conceito de equação diferencial, né? Então ela é uma extensão do próprio cálculo diferencial que a gente estudou na Unibra, né, no segundo período, né? Então é uma extensão dessa matéria, tá certo? Então vamos para uma explicação melhor. Então pessoal, vamos para uma pequena explicação sobre o assunto, né? Então vamos aprender aqui o que é uma equação simples. Como nós já sabemos, uma equação simples, né, é aquela equação em que eu vou descobrir qual é a sua igualdade, né? A equação diferencial ela vai seguir também essa regra, né? Sendo que ela vai depender de algumas regras da equação diferencial. Ela vai depender de cálculo diferencial, algumas regras que a gente aprendeu em derivadas, certo? Então vamos lá. A derivada, é importante salientar aqui que a derivada ela precisa ser revisada para que vocês possam entender melhor esse assunto. Então um exemplo prático aqui, esse aqui também, uma equação normal. Depois nós vamos partir para as equações derivadas, né? Não agora, é só para um conceito de introdução, certo? Então o que é uma equação diferencial? Ela pode ser linear ou não linear. E ela tem uma ordem, né? No próximo vídeo, né, eu vou explicar o que é linear, não linear, ordem, né? Então, o que é uma equação diferencial? Ela possui uma incógnita mais uma derivada. Um exemplo aqui é esse daqui, ó. Derivada dy dx mais y, função incógnita, né? Que ela é desconhecida, igual a zero, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Por exemplo, dy mais 7x igual a 10. É outro exemplo em que a função incógnita ela é o 7x. Então, continuando, nós vamos encontrar também a função ordinária. O que é a função ordinária? A função ordinária ela possui uma incógnita, como está dizendo aqui, e ela depende apenas de uma variável, né? De uma variável independente. Então, qual é a variável independente aqui? É essa variável aqui, ó, o dt. Né? É uma única variável independente. Quando nós estamos falando de uma equação diferencial parcial, ela não vai depender de apenas uma função independente. Ela vai depender de duas ou mais funções independentes. A incógnita, lembrando, é essa parte aqui de cima da função, certo? Ela depende dessa variável aqui, ó. Ela depende dessa função independente, como também ela depende dessa outra função independente. Então nós temos aqui duas funções independentes. Por conta disso, ela é uma equação diferencial parcial. Então, continuando, pessoal, vocês observam aqui, ó, essa função. Eu vou explicar bem rápido. Depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado explicando a ordem e a função linear. Mas basicamente é isso aqui, ó. Essa função ela é linear, por quê? Porque ela está diminuindo. Ó, 4, depois veio para 3, depois veio para 2, depois veio para 1. Né, que o 1 está aqui escondido, né, aqui em cima. E ela foi diminuindo, né? Então veja, ela é linear nesse sentido aqui, que ela vai diminuindo. Então, qual é a ordem dela?
essa variável aqui, esse valor, ela vai determinar a ordem. Então ela é de quarta ordem e ela é linear, certo? Já essa função aqui, ela é de primeira ordem porque eu tenho 1 aqui, né? Então ela é de primeira ordem, certo? E ela não é linear. Por quê? Porque não tem um valor que vá diminuindo aqui, né? Então ela não é linear. Basicamente é isso.